Nossa aula hoje é sobre desmistificação e método científico, capítulo 1. Então, queridos, esta é nossa aula 1. Então, como vocês estão vendo aí, a gente está vendo os sumérios, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os sumérios. Então, vocês estão vendo que a cultura suméria ela é bem diversificada, né? Aqui tem algumas representações da cultura deles. Gente, os sumérios eram um povo extremamente místico, tá certo? Então, o que é que eles pensavam? Eles pensavam que as doenças eram demônios que tinham nas pessoas. Inclusive hoje também, né? Existe muita gente que acha que as doenças elas advêm dos demônios, né? Sendo que de alguma coisa mística, algo que alguém lançou para ela, né? Sendo que na verdade as doenças são o quê? São manifestações, né, do desequilíbrio físico-químico do nosso corpo. Então, por exemplo, se eu comer muita gordura, o que vai acontecer? Eu vou fechar o olho e quando eu abrir eu vou ver estrela, né? Então, o que acontece? As pessoas algumas pessoas, elas atribuem isso a um fenômeno espiritual, elas acham que estão tendo visões, sendo que, na verdade, ela está com as taxas altas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm um problema de deficiência portador de deficiência mental, aí as pessoas botam na mente dela que é um demônio que está aprisionando a vida dela, sendo que não, simplesmente é uma falta de uma substância na cabeça dela. É tanto que quando a pessoa toma a medicação, ela fica bem, né? E quando ela para de tomar a medicação, ela fica mal, tá certo? Então, os sumérios, que eram os povos mesopotâmicos, eles eram extremamente místicos, tá certo? Então, gente, só para vocês terem uma noção aqui de que os egípcios também tinham seu misticismo, porém eles tinham menos, né? Por quê? Porque eles tinham como uma das grandes prioridades de sua cultura, né, a morte, né? E eles, olha que detalhe interessante, eles não tinham medo da morte e eles desenvolveram muitos métodos de medicina. Aqui ao lado direito, você está vendo o quê? Vocês estão vendo diversas utensílios de medicina que eles utilizavam, tá certo? São instrumentos como pinças, minha vista tá horrível, tem aí o que? Alicate, né? Então são o quê? São ferramentas que eles fizeram, né? Que eles desenvolveram para literalmente fazer cirurgia nas pessoas, tá certo? Então os egípcios eles deixaram livros escritos, né, com diversas medicações, remédios que eles faziam, né, de fórmulas populares ali de conhecimento que eles tinham, mas que tinha determinado que de veracidade, tá certo? Gente, a gente tá vendo aqui, olha, a organização do nosso corpo. No livro, esse capítulo 1 é mais para a gente ter uma visão geral, tá certo? Do porquê das superstições e o porquê do método científico. Então, quando você entende que o corpo começa com um átomo, né? Aí evolui para uma molécula. O que é a molécula? Por exemplo, H2O. H2O é a molécula de água. Mas também vamos ter o quê? As moléculas de proteína, as moléculas lipídicas, as moléculas de carboidratos, as moléculas do DNA, né? Nós somos formados por moléculas, tá certo? Então as moléculas se juntam e vão formar o quê? As organelas, tá certo? Depois das organelas vem as células, aí os tecidos, os órgãos, os sistemas. Então nós vamos ter que sistemas? Nós vamos ter o sistema cardiovascular, neurológico, o sistema respiratório, o sistema cardíaco, né? Vários são os sistemas do nosso corpo. Então, quando existe um desequilíbrio nesses sistemas, começa-se a doença. Tá certo? Então, o que a biologia ela estuda? Gente, a biologia é muito complexa, né? Porque é o estudo da vida. Então, a biologia ela faz parte de quê? Ela utiliza recursos da paleontologia, que é esse aqui que vocês estão vendo desse dinossauro, de oceanografia, microbiologia,
genética, botânica, o próprio reino animal em si, né? Todos os reinos. Então, a biologia ela abrange todos eles, tá certo? Olha que interessante aqui, né? Ainda falando sobre a questão do misticismo, a gente tá vendo esse gatinho aqui, olha, o coitado do gato se pintando de amarelo, porque ele é preto com medo de morrer, né? Então é numa sexta-feira 13, o espelho tá rachado. Então vocês estão vendo que muitas coisas são misticismos, né? Existe um misticismo por trás de tudo. Algumas pessoas, inclusive, utilizam do misticismo para tirar, olha só, recursos financeiros de você, tá certo, querido? Então, o que acontece? O que a ciência faz, né? A ciência, gente, ela começa com o método científico. Então, no livro de vocês vai ter diversos métodos científicos, tá certo? Mas a gente não vai se deter muito a eles, porque na verdade, como o nosso próprio livro vai dizer, os cientistas, eles não se detêm a apenas um método científico. Eles utilizam de diversos tipos de método. Porque, por exemplo, para fazer a observação de uma lei, eles vão precisar de tal método, né? Mas já para fazer a observação de uma substância, eles vão utilizar outro tipo de método. Então, o método, ele está ligado a quê? A uma hipótese, ou seja, o que será isso, né? Aí vai vir o quê? Uma experimentação, aí alguém vai criar uma tese, né, para defender aquilo que estudou, né? Vai mostrar um modelo, né? Então ali vai ser o quê? Vai ter um modelo feito com provas, né? Então o que a gente vai estudar nos nossos livros são o quê? São questões que foram provadas cientificamente, tá certo? Por exemplo, a Terra é redonda ou a Terra é plana? Cientificamente, a Terra é redonda, né? Existem pessoas que vão contradizer falando da Terra plana, mas cientificamente a Terra ela é redonda, né? As provas que os cientistas até então conseguem é de que a Terra é redonda. Então, existe o método científico e vai existir também o quê? Vai existir também o imaginário das pessoas, tá certo? Nós vamos ver também, gente, a composição química da célula, né? Então, todos os organismos vivos, sejam eles as bactérias, os protozoários, os vegetais, os animais, todos eles dependem de quê? De água, né? Sais minerais, como por exemplo sódio, iodo, potássio, né? E vai depender também de quê? Carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas e ácidos nucleicos. Isso são as substâncias orgânicas e água e sais minerais, as inorgânicas. Vejam, o nosso corpo, ele é toda a nossa estrutura, todo o nosso organismo, ele precisa de quê? Ele é composto pela a composição química. Então, toda essa composição química, que nesse caso aqui são os minerais que eu tinha falado, né? Carbono é a composição química orgânica, né? Então, todo o nosso corpo, ele vai ter os minerais. Os minerais, eles vão servir para quê? Eles vão ser utilizados na catalisação de determinadas proteínas, por exemplo. O enxofre, né, vai ser utilizado para a produção dos ossos, né? O sódio vai ser utilizado pelo coração, pelas todas as células do corpo. Para quê? Para controlar a quantidade de líquido, né? O oxigênio vai trabalhar com a hemácia lá no sangue, tá entendendo? Então o ferro vai carregar o oxigênio. Então o nosso organismo, ele precisa de toda a composição química que a gente vai retirar de quê? Dos alimentos, né? Então as fontes por exemplo, o flúor, a fonte do flúor, a fonte rica é o alho, né? Aí deixa eu ver mais o que? O ferro, o feijão, os vegetais verde escuro. Então, nós vamos retirar dos alimentos, né, esses nutrientes. Gente, a nossa aula hoje é super curta, né? E eu quero agradecer a vocês por vocês estarem aqui, tá certo? Quero dizer que vai ter um exercíciozinho aí embaixo para vocês fazerem uma pesquisa, tá bom? E também vocês vão ver um vídeo depois desse aqui,
que eu fiz sobre Rachel Carson, porque é citada no livro de vocês, tá certo? No final desse capítulo dessa aula, fala sobre Rachel Carson, e eu gostaria muito que vocês vissem ela, tá certo? E eu agradeço a vocês, obrigado por ficar até agora. Essa imagem aí é uma imagem da China que eu achei linda. Obrigada a todos.